que programem seus aparelhos celulares para não receber chamadas durante a solenidade. Pelo atendimento ao pedido, nossos agradecimentos. A primeira conferência desta manhã discorre sobre o tema Lei Orgânica de Ensino Superior e ABEP. Para compor a mesa, convidamos o psicólogo, mestre em filosofia, professor e coordenador do curso de psicologia da Univale, de Governador Valadares, integrante de formação do Conselho Regional de Psicologia 4ª Região Minas Gerais, senhor Adilson Rodrigues Coelho. O psicólogo, com formação em Psicologia da Educação, mestrado pela UFMG, coordenador do curso de Psicologia da FUMEC, senhor João Batista de Mendonça Filho. Ouviremos agora o coordenador da mesa de conferência, senhor Adilson Rodrigues Coelho. Bom dia a todos. Eu vou ser sucinto, porque eu acho muito importante a gente ter tempo para ouvir as considerações, aí até para a gente se situar melhor nas discussões da tarde. A gente vai ouvir o meu caro colega aqui, amigo e ex-colega de trabalho também na FUMEC, escrever a lei orgânica, falando um pouquinho para a gente o que é esse orgânico, e realmente a gente não tem muito domínio disso, e que está implicitamente na questão da reforma universitária também. Então, eu passo a palavra para o João Batista. Bom dia a todos. Gostaria de início estar agradecendo à comissão coordenadora pelo convite. É uma oportunidade muito significativa de, nesse momento em que nós, do campo da psicologia, temos que responder a uma série de demandas advindas da própria legislação, na questão das diretrizes, da própria reforma universitária, está discutindo o impacto de toda essa legislação sobre o ensino e também um momento especial em que a gente começa a se organizar em torno da montagem de um grupo regional da ABEP em Minas Gerais. Vou pedir para poder estar passando a apresentação, a gente tem algumas ideias básicas. Vou procurar estabelecer um tempo um pouco menor. Parte dessa discussão já foi abordada ontem, pela Inária, pelo próprio professor Luiz, e vou procurar então, ser mais objetivo dentro de alguns outros pontos que ainda não foram abordados. Bom, acho que a primeira questão a ser abordada é a própria noção, a própria ideia de lei orgânica. A proposição de uma lei orgânica, estava até comentando com a Adilson, que na atualidade a gente tem tido uma série de proposições de leis orgânicas. Se fala então uma lei orgânica do ensino superior, se tem falado sobre uma lei orgânica da justiça, e o que acontece é que a noção, a ideia de uma lei orgânica, ela serve como uma possibilidade de dar um fundamento a uma instituição. E, sobretudo, em relação ao Estado, ela serve para poder estar regulando a forma de como as instituições elas operam em torno do território nacional. Na realidade, a gente tem um exemplo similar de uma lei orgânica já existente, que é a própria saúde, que é 8.080, e isso leva a se perguntar, então, bom, o que
qual seria a proposta de uma lei orgânica para o ensino superior. A gente tem que considerar que a partir de 1996, com a própria promulgação de uma nova LDB, começa a surgir necessidade de se modificar a legislação educacional do país. E a partir daí existem também, nesse período, sobretudo dos 90 para cá, marcado por alterações, sobretudo dentro do campo do trabalho, dentro do campo da globalização, de se adequar, de se pensar com qual projeto, com qual modelo de ensino superior o Brasil gostaria de ter. Na realidade, a gente não possui hoje, nesse instante, uma lei orgânica de ensino superior. A lei orgânica de ensino superior será a própria reforma universitária, uma vez da sua aprovação. Então, a gente teria que considerar o que a gente tem hoje de legislação que cumpre essa função. Então, pessoal, você quer passar um, por favor? Mais um. Isso. Tá? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem a Constituição da República, de 1988, sobretudo os artigos 205 a 214, que tratam da educação, da cultura e do desporto. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que estabelece a Lei 9.934, que substitui a LDB anterior, que era de 1961. Então, na realidade, a gente tem aí um modelo que já tem 10 anos que ele foi alterado. A gente tem o Plano Nacional de Educação, que também no Brasil está posto em forma de lei, já era previsto na própria LDB, que é a Lei 10.172, que estabelece, inclusive, emendas para os índices educacionais do Brasil e também em relação à educação superior. Existem artigos específicos para poder tratar da educação superior. E, mais recentemente, a gente tem a Lei 10.861, de 2004, que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, SNAES, e que também acaba regulando uma série de aspectos com relação à forma de como o ensino superior deve estar organizado. Para que toda essa legislação funcione, você tem uma série de pareceres, de resoluções do Conselho Nacional de Educação. Em especial, existe o parecer 67, de 2003, que é o que normatiza as diretrizes curriculares, em substituição ao modelo de currículo mínimo. Certamente o Márcio vai abordar isso, mas acho que é uma questão desse instante, deve se deixar claro, há uma mudança significativa de concepção de estudo, que é a migração desse modelo do currículo mínimo para o modelo de diretrizes curriculares. Vou passar ao próximo, por favor. Isso. Eu estou pensando a gente fazer 10 recortes nessa exposição de hoje, para tentar responder essa pergunta de qual a necessidade de uma lei orgânica para o ensino superior. Eu já comentei com vocês, que, por exemplo, existe a Lei Orgânica da Saúde, que é 8.080. Mas é interessante a gente pensar porque o sistema de saúde funciona de uma maneira significativamente descentralizada, coisa que não acontece com o processo de educação. Isso aí vai levantar algumas questões. Então, para poder tentar responder essa pergunta, eu fiz um recorte pensando em 3 formas de responder essa pergunta. Uma primeira seria que a gente precisa de uma nova lei orgânica, porque nós temos que ter uma nova proposição de concepção de ensino. A segunda é que se precisa de uma lei orgânica, porque se necessita de um maior controle do Estado sobre a oferta dos cursos superiores. E a terceira é que a gente precisa de uma lei orgânica, porque é necessário superar o modelo de 1961, 1968, que trata então da LDB
e da reforma universitária anterior. Né? Dentro dessa primeira noção, né, que seria uma nova concepção de ensino, vocês podem reparar que o próprio projeto da reforma, anteprojeto da reforma universitária, né, eles já marcam esses pontos, porque essas palavras, né, na realidade, isso é uma síntese do artigo, essa ideia de que as atuais e as futuras gerações transformadoras da história deste país devem poder encontrar em todos e em cada instituição de ensino superior ambientes propícios ao exercício da liberdade, solidariedade, diversidade e ética, para que possam se comprometer com o futuro do Brasil. Isso é um tema absolutamente recorrente no anteprojeto da reforma universitária. Agora, é bom a gente manter em mente aquilo que ontem tanto a Inara quanto o professor Luiz apontaram para a gente, de que, apesar dessa recorrência dessa demanda social, o modelo interno do anteprojeto ele se volta para uma educação profissionalizante. Então, qual o significado, né, da gente imaginar esse distanciamento entre a forma de como está se apresentando uma concepção de ensino e a maneira como ele pontualmente está sendo estabelecido. Deixa eu passar ao próximo, por favor. Dessa noção, então, de uma concepção, a gente observa, né, que o artigo 2º do anteprojeto da reforma, ele já estabelece que a reforma universitária ela tem como uma condição de atender a uma função social em relação às atividades de ensino do Brasil. Ou seja, como eu falei, né, esse tema ele é recorrente, há toda uma preocupação do anteprojeto em frisar o tempo todo a necessidade da participação da própria comunidade, das instituições representativas e de garantir, né, que as universidades, o sistema de ensino superior, tenha uma função social muito bem definida. Próximo. O artigo 4º, né, ele segue nessa mesma linha e estabelece, então, o que seriam os preceitos, né, o que seriam as raízes dessa reforma universitária. Então, de um lado, né, a gente vê esse apontamento para a promoção do exercício de cidadania, do respeito, da dignidade da pessoa humana, dos direitos e das garantias fundamentais, a responsabilidade social das instituições de ensino superior, como eu falei, isso é extremamente demarcado. Próximo. O terceiro item aponta para a aplicação de políticas e ações afirmativas na promoção da igualdade. Agora, nesse sentido, a preocupação da inclusão social ela se manifesta no documento inteiro. É interessante a gente observar que o artigo 48 desse anteprojeto, ele faz uma reserva de 50% das vagas nas instituições federais de ensino superior para os regressos do ensino médio das escolas públicas. Tá? E o artigo 49 vai reservar, dentro dessas 50% de vagas do ensino, uma parte proporcional em relação à população, em relação à questão de etnia, em relação à população negra, em relação à população indígena. Tá? É interessante também que o artigo 31 estabelece que as universidades privadas elas deverão estabelecer, dentro dos seus PDIs, a forma de como elas vão trabalhar para poder melhorar as condições de igualdade social no Brasil. Então, nesse aspecto, dois comentários. Né? O primeiro diz respeito a essa questão das cotas, que não é uma questão simples de se discutir. Na realidade, dizer que você está ampliando a entrada daquela população que sistematicamente foi excluída do ensino superior por uma questão eminentemente econômica, ampliando as vagas das universidades federais, não quer dizer que você está discutindo também qual o rumo que essas universidades federais vão ter na continuidade dos seus projetos de pesquisa, na continuidade dos seus projetos de produção de conhecimento. Ampliar, né, simplesmente vagas, pode não ser uma solução para as demandas sociais. Segundo,
Né? Como é que fica isso? Quer dizer, como é que você transfere para a iniciativa privada essa responsabilidade social? São questões que a gente teria que estar aí, né, pensando sobre. Próximo. O item 4 desses preceitos, né, diz da necessidade do ensino superior atender às necessidades definidas como interesse público. E expressa, então, essa condição que atravessa o projeto da reforma universitária e que institui essa característica orgânica dentro desse anteprojeto, que é do próprio sistema, do próprio Estado em retomar o controle do seu ensino superior, da forma de como o ensino superior vem sendo dado ao Brasil. E aí, então, há a perspectiva, né, essa retomada de controle do Estado, para a gente discutir esse segundo recorte. Parte dele já foi discutida ontem, eu vou apenas apresentar alguns novos itens a essa discussão. Então, seria a segunda parte, quer dizer, qual a necessidade, né, de uma lei orgânica, seria restabelecer o papel do Estado como mantenedor das instituições federais de ensino e regulador do sistema federal de educação. Tá? Bom, essa noção, ela na realidade, ela realiza um preceito constitucional. Isso. Então, assim, a Constituição de 88, ela já estabelece, né, de que a educação é um direito de todos, dever do Estado. Tá? E que deve ser promovida, incentivada com a colaboração da sociedade. Na realidade, né, esse artigo 205, ele define, sobretudo, a responsabilidade, a função do Estado no controle e na oferta da educação. Já o artigo 209 estabelece essa questão do ensino como sendo livre a iniciativa privada, desde que se atendam duas condições, né? Que seria a primeira, o cumprimento das normas gerais da educação nacional, e a segunda, a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. De uma forma geral, hoje se executa de uma forma bem legislada o item 2, já está bem regulamentado, o item 1 ainda careceria de uma melhor regulamentação. Então, é exatamente nesse espaço do inciso 1 que entraria o anteprojeto, regulamentando, assim, a forma de como o Estado vai regulamentar essa atividade. Dentro das propostas do projeto de reforma universitária, o artigo 3º, tá? Eu estou pegando o anteprojeto que foi disponibilizado a partir de dezembro, né? Ele estabelece no seu artigo 3º que os objetivos, né, entre os objetivos da reforma universitária, está a expansão da rede pública de instituição de educação superior, com criação de universidades, centros universitários e faculdades, com o objetivo de alcançar 40% das vagas do ensino superior até 2011. Então, essa é a proposta de retomada do controle do Estado. Parte desse controle do Estado passa pela expansão das próprias instituições federais de ensino superior. Tá? Só que, como foi colocado ontem, até o próprio professor Luiz, pode passar a próxima, por favor, apresentou isso para a gente, é uma situação tanto quanto difícil, já que em 2003, e esses dados são do censo, 2003, do INEP, as instituições de ensino superior em termos de rede pública, elas têm 11% do total de vagas. Significa dizer que a gente deveria crescer em 8 anos os outros 29% restantes. Ora, aí tem uma situação complexa. Primeiro, pela desigualdade da expansão entre o sistema público de ensino superior e a expansão do sistema privado de ensino superior. O gráfico mostra isso com clareza, né? Quer dizer, se o total ele representar uma curva ascendente, essa curva ascendente ela duplica a curva das escolas privadas. Já que as escolas públicas do período de 93 até 2003,
permaneceram praticamente estáveis. Na realidade, até diminuiu o número de instituições federais de ensino superior. Ora, vamos fazer uma comparação mais específica disso. Então, por exemplo, em 2003, o número de vagas ociosas na rede privada ele já tinha atingiu um percentual de 43%. 43%, é quase metade das vagas. Então, o que a gente tem? Você está tendo um crescimento significativo das escolas privadas em termos de nível superior. As públicas, vocês observam, elas eram de 209 em 98 e passaram a 207 em 2003. Já as privadas passaram de 764 para 1.652. O número de cursos teve uma expansão significativa dentro das públicas, mas dentro da privada praticamente ele se triplicou. Então a oferta de vaga é absolutamente desigual. São 280 mil vagas na rede pública e 1.700.000 vagas na rede privada. Ora, o que acontece? O que a gente observa é que o ingresso de alunos na rede pública ele se aproxima do 100%. Ao passo que o ingresso, nós não estamos falando de aluno que desistiu do curso, o ingresso de aluno na rede privada já está por volta de 50%. Quer dizer, essa vaga ociosa, ela está sendo gerada nos períodos iniciais. Não é aquela dimensão de que o aluno começa e depois desiste do curso, não. Não, ele nem entra. Então, com 40% de ociosidade, uma expansão significativa dessa, eu estava comentando com o Adilson, se o governo for levar a sério a ferro e fogo esse anteprojeto e aumentar para 40% a oferta de vagas na rede pública, vai ser uma quebradeira dentro do ensino superior do Brasil que vai ser significativo. Em parte, isso pode realizar aquilo que ontem o professor Aloysio chamou de desdolarização do ensino superior do Brasil. Mas isso também tem efeitos sociais. E a gente não pode esquecer que o anteprojeto ele passa depois pela própria Câmara e necessariamente isso deve ser percebido e a Câmara tem todo um lobby evidente das escolas privadas nesse sentido. Então, a gente tem que ficar um tanto quanto atento entre o que o anteprojeto da reforma propõe e o que a gente pode ter na realidade. Aí uma outra lâmina que mostra exatamente essa questão, porque o Plano Nacional de Educação, uma vez que a reforma, o anteprojeto da reforma, ele vem basado no Plano Nacional de Educação, ele busca fazer um provimento de pelo menos 30% dos alunos, da população geral, de 18 a 24 anos, dentro da universidade. Atualmente, a gente tem 14% dessa população ingressante dentro do ensino superior. Eu não preciso dizer, vocês viram ontem, só recordando o que foi apresentado, que em relação às classes A e B, a gente atinge próximo a 100%. Então, nós temos uma população aí que não chega nem a 5% da chamada classe C, mas uma população, lembrando mais ou menos do dado ontem que o professor Luiz apresentou, que pode pagar no máximo R$400 de mensalidade. Bom, a outra lâmpada mostra a questão da expansão. Então, a gente vê que, na realidade, essa expansão ela tem apresentado um certo aumento significativo, mais na região norte, se mantém estável, basicamente, na região sudeste, mas, mesmo assim, por essa taxa de crescimento, é impossível atingir a meta prevista no Plano Nacional de Educação. Não tem como. O problema disso são todos os acordos comerciais e as perspectivas de contratos feitas, inclusive, com o próprio Banco Mundial. Na realidade, em 2000, quer dizer, na época do censo universitário,
O Brasil tem por volta de 14% dessa população no ensino superior, a Argentina 40%, o Chile 20%, a Venezuela 26% e a Bolívia 20%. Quer dizer, em termos de estatística de ensino, os índices brasileiros eles são mais próximos da África do que da América Latina. Bom, o próximo item também mostra isso. Quer dizer, se a perspectiva é atingir 10 milhões de matrículas em 2010, como está previsto aí, essa perspectiva de expansão ela significaria que você teria que aumentar muito o número da oferta de vagas. Agora, como a gente pode observar, a oferta de vagas aumentadas na rede pública não significa, na realidade, um aumento da população atendida. Bom, o terceiro elemento de análise é a questão, então, do esgotamento do modelo que foi criado pela Universidade em 68, a Lei 5.540, que foi a Lei da Reforma Universitária, embasada na Lei da LDB de 1961. Tá? Essa reforma universitária de 68, ela tem como característica a instituição do ciclo básico do ensino superior, os famosos institutos de formação geral, a instituição de um vestibular unificado. Então se trabalhava sobretudo com essa noção de que o ensino superior ele significava um processo de exclusão. É bom lembrar, né, que a LDB de 96 ela muda isso, ela termina inclusive com a nomenclatura de vestibular, ao adotar a nomenclatura processo seletivo. Na realidade, mais que uma alteração de nomes, se altera essa perspectiva. Quer dizer, se antes você partia de uma concepção de que o ensino superior ele era excludente, hoje se parte de uma perspectiva do ensino superior absolutamente como um mecanismo de inclusão, como um mecanismo de promoção da igualdade social. E também a questão da instituição da pós-graduação. Então, essas foram as características desse processo. A Constituição de 1988, ela já estabelece uma nova orientação, então, para a própria organização do ensino superior. Ela já traz, enquanto a sua característica, né, aquilo que o Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, de todas essas formas, de todos esses mecanismos de inclusão social. Né? Então, ela busca, na realidade, ela defende noções, sobretudo como a condição de liberdade para o aprendizado e de pluralismo de ideias. Quanto a preceitos constitucionais, é algo extremamente louvável. O problema é que ela não define qual o modelo de ensino superior aonde a gente vai ter essa condição. Então, na verdade, dentro de uma estrutura universitária que é marcada, sobretudo, pela condição profissionalizante, né? A gente ficaria pensando se você ofertar profissões de formação e ensino superior para toda a população brasileira, se isso realmente seria alguma coisa que iria garantir essa igualdade social. Bom, posteriormente, a LDB, né, ela vai apontar para a necessidade, então, do novo modelo de educação e são indicadas as discussões sobre padrões de qualidades para curso superior. Né? E, a partir daí, surge a noção da proposição de diretrizes curriculares, substituindo, então, os antigos modelos calcados no currículo mínimo. Né? É interessante a gente observar que, num certo aspecto, nós da psicologia meio que fizemos essa transição muito antes da própria instituição das diretrizes. Talvez a maneira de como nós lidamos nesse período, nesse ato que ficou aí entre a LDB e a legislação, ela nos possibilitou uma possibilidade bastante interessante de estar lidando com essa proposta.
né? Mas a LDB já vai apontar para isso, e o modelo escolhido aponta para definições de habilidades, de competências e de atitudes, nitidamente condições profissionalizantes. Tá? Bom, dentro da noção da reforma, e já entra nesse sentido a proposta da reforma, ela altera a organização das ofertas dentro das universidades, que passam a ser de cursos de graduação. Aí é interessante a gente observar que os cursos de graduação compreendem os cursos de licenciatura, os cursos de bacharelado e os cursos de tecnologia, e também cursos especializados em campos do saber. Tá? A exigência é a conclusão do ensino médio, né? E, evidentemente, a conclusão de um processo seletivo. Você teria, né, no final da questão do curso de graduação, a própria condição da obtenção do diploma, e aí que fica esse vínculo com a questão do profissionalizante. Quer dizer, a ideia de graduação ainda fica na capacitação do sujeito para poder estar ingressando no campo de uma profissão, né, mais específica. Você tem também a proposição dos programas de pós-graduação aqui é essencialmente estrito sensu. Há uma certa reforma, o anteprojeto da reforma propõe essa definição mais clara. Hoje a gente tende ainda a conceituar cursos de especialização como cursos de pós-graduação. A reforma define claramente que a pós-graduação fica própria ao estrito sensu, ao mestrado ou doutorado. Ampliação de programas de atividade de extensão. Aí sim, nesses programas de atividade de extensão, não só se prevê uma abertura das universidades, né, do ensino superior, para toda uma série de demandas sociais, tá? Uma vez que as atividades de extensão elas emitem certificados, elas dão diploma. Então, torna possível você estabelecer, né, atividades, propostas de ensino dentro de um campo de oferta de ensino superior, mas que não seja necessariamente voltada à população que faz toda a trajetória de ensino. E programas de formação continuada. Aí, dentro desses programas de formações continuadas, estariam cursos de estudos superiores, que é uma inovação, a gente tocar um pouquinho para frente, os cursos sequenciais, os cursos de especialização e os cursos de aperfeiçoamento e treinamento. Tá? Da mesma forma que as atividades de extensão, esses cursos, esses programas de formação continuada também emitiriam certificados e não diplomas. Bom, a grande alteração da reforma universitária, a alteração mesmo de concepção, né, que estabelece um novo modelo de educação, é a criação, o artigo 8 propõe, então, de 7 novas áreas para estudos dentro das universidades, dentro do ensino superior. Então, essas áreas seriam educação, ciências exatas da terra, engenharia e ciências tecnológicas, ciências biológicas e da saúde, ciências agrárias, ciências humanas e sociais, letras e artes. Tá? Por que essa diferença de ciências exatas da terra e ciências agrárias? Eu realmente não consegui saber o que motiva a diferença entre um e outro. No caso da psicologia, ela está prevista no campo das ciências humanas e sociais. Tá? Agora, você tem um artigo no anteprojeto que mantém a necessidade do parecer do Conselho Nacional de Saúde para a abertura e credenciamento de novos, reconhecimento de novos cursos de psicologia. Então, na realidade, a gente continuaria basicamente numa situação muito semelhante à que já é hoje. Sem definição. Bom, a oferta do ensino superior, então, para essa estrutura, é colocada uma nova regulamentação de instituições. As universidades, que devem ter um mínimo de 12 cursos em 3 campos, daqueles 7, tá? 3 cursos de mestrado,
e um curso de doutorado. Práticas de extensão, 1/3 do corpo docente em regime integral, o equivalente, e 50% com titulação de mestrado ou doutorado. 50%. Mas não há uma especificação de quantos por cento de mestre e quantos por cento de doutores. 50% de mestrado ou doutorado. O centro universitário seria o segundo tipo de instituição. Ele também tem que ter uma estrutura pluridisciplinar, um mínimo de 6 cursos, em 2 campos, projetos de extensão, 1/5 do corpo docente em regime de tempo integral e 1/3 de corpo docente com titulação de mestrado ou doutorado. E o terceiro, a terceira unidade, seriam as faculdades, que seriam, então, para cursos isolados. Nessa proposição de divisão de universidade, centro universitário e faculdade, 2 coisas acho que são necessárias a gente marcar desde já. Primeiro, o fato do centro universitário não ser proposto para ele a necessidade de criações de programas de pós-graduação. O que significa dizer que o centro universitário não teria necessariamente um compromisso com a produção de pesquisa. Isso é uma situação que preocupa. A segunda, e aí é um aspecto interessante, é que existe a possibilidade de você ter também universidades tecnológicas, centros universitários tecnológicos e faculdades tecnológicas. Se entende por essa dimensão de tecnológico, seria aquela formação de nível superior, orientadas especificamente para determinados campos, para determinados tipos de inserção nas atividades de trabalho, sobretudo dos processos de indústria. Então, se cria aí essa possibilidade. Bom, uma novidade mesmo desse projeto, foi abordado ontem, a chegou a comentar sobre ela, essa questão da instituição dentro das universidades, da possibilidade dos estudos de formação geral. O que vem a ser isso? Na realidade, você faria vestibular para uma daquelas 7 áreas. E aí você teria que ter, você faria ali 2 anos, 4 semestres letivos, e ao final desses 4 semestres letivos, você definiria para qual curso de qualificação você iria. Então, isso abre uma perspectiva diferente e propõe uma série de questões. Quer dizer, olha, a gente está aí, por exemplo, pensando na adequação dos cursos de psicologia às novas diretrizes. Então, como é que ficaria essa adequação do ensino da psicologia em 3 anos, ou manteríamos os 5 anos após os 2 anos? Segundo, o que significa dizer que a pessoa ela passaria a ter um certificado de estudos superiores a partir da sua formação nesse ciclo de campos de estudos de formação geral? Se a gente parte de uma concepção, se o projeto todo sinaliza para uma inserção profissional, como é que fica esse processo híbrido? Porque você não está propondo uma formação universitária, você está propondo alguma coisa híbrida entre o ensino médio e o ensino superior, que pode levar a um encurtamento das ofertas de ensino superior. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também é o seguinte: de uma forma geral, a gente tem trabalhado muito dentro do campo da psicologia, no sentido, sobretudo, da profissão. É bom a gente estar atento ao que significa esse campo que se abre para o ensino da psicologia fora dos cursos de graduação de psicologia. A gente já tem hoje isso, já se coloca, quer dizer, acho que não existe hoje um único curso de graduação que não tem uma disciplina de psicologia. E as diretrizes que estão saindo, elas estão ratificando essa ideia. E o que a gente pensa a respeito? O que nós, enquanto psicólogos, pensamos dessa psicologia que está sendo ensinada nessas outras práticas profissionais? Eu acho que é algo que fica aí como sugestão para a gente poder estar pensando sobre. Bom,
Bom, evidentemente, há muitos aspectos dentro da reforma universitária, tá, que mereceriam ser discutidos. Eu sinalizei aqui apenas esses itens para a gente poder estar tendo em consideração. O modelo nosso hoje de apresentação não há muita discussão, mas é importante a gente pensar sobre. Né? Então, são alguns aspectos, como, por exemplo, a priorização do ensino superior. O artigo 42 do anteprojeto da reforma, ele estabelece que a União vai aplicar nunca menos de 75% da receita constitucionalmente vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino nas faculdades de ensino superior. É aquele tal do fundo, que a gente também não sabe de onde vai vir esse fundo. Mas, de qualquer maneira, né, a gente tem que pensar o seguinte, olha, será que você resolve a situação de igualdade social alterando o ensino superior? Talvez a gente tenha que pensar um pouco, a crítica aí se fez muito, o Gustavo Duarte, tudo colocou muito isso, quer dizer, olha, é necessário você pensar o ensino, o ensino fundamental, o ensino médio, porque é um tanto quanto eles vão achar que nós vamos resolver todos os problemas da sociedade brasileira reformando o ensino superior. Né? Um outro aspecto, a gente discutiu, olha, como é que fica essa questão da legitimidade social do sistema de reserva de vagas e de cotas étnicas. A gente teve uma situação recente, onde um estudo da UNB apontava que você tinha uma reprodução dentro das universidades desse campo étnico, e o governo acabou criando uma série de discussões com isso, acabou se valendo do outro estudo do INEP para dizer que a coisa não era bem assim. Né? Um outro problema é um projeto que aponta uma necessidade de crescimento da oferta de vagas nas universidades públicas. Será que isso não pode reduzir o investimento que se tem em pesquisa, que hoje é tão escasso? Não é? Se a gente pensar naquele dado que o professor Luiz trouxe ontem, quer dizer, a reforma abre espaço para que, dentro do ensino privado, do ensino nacional, você tenha 30% de investimento de capital estrangeiro. Então, de repente, você corre esse risco de capital estrangeiro investir na pesquisa e estabelecer royalties em cima daquilo que foi o resultado dessas pesquisas. Então, há uma necessidade de pensar isso. Outro ponto é a proposição de um conselho comunitário consultivo. Uma proposta muito interessante de intervenção da comunidade sobre o gerenciamento das instituições de ensino superior. Mas o projeto não define como, de que forma, de que maneira esses conselhos irão se constituir. E segundo, e por último, por fim, há aí realmente uma necessidade de dimensionar se realmente há possibilidade de se atingir essa meta de 40% dentro das instituições públicas. Em especial, só finalizando, só para na última análise apresentada por aqui, eu queria que vocês observassem esse dado, esse é do censo de 2003. Tá? Nós temos hoje 90.332 alunos matriculados em cursos de psicologia no Brasil. É impossível a gente até calcular. Eu estava dando uma checada nas resoluções, só em março agora, me parece que o ministro autorizou, ou fez o reconhecimento de mais 4 ou 5 cursos de psicologia no país. Hoje nós temos, em 2003, tinha 486 cadastrados no INEP, com 14.581 concluintes. Nós levamos 40 anos para atingir 100.000 psicólogos no país. Pelo visto, agora nós vamos atingir 200.000 em 3 anos. Então, o que significa isso para nós? Essa expansão da psicologia é um curso, talvez acho que é o 11º curso entre os hoje mais procurados. É um curso que tem se criado de uma maneira basicamente indiscriminada. E com esse projeto de reforma, isso coloca uma questão para a gente, olha, se ampliar o número de formação dos psicólogos, realmente desses 90.000 aqui, você vai resolver parte dessa questão do problema do governo de atingir a meta
de você ter um percentual da população no ensino com formação superior. Mas, como é que fica isso em relação à psicologia? Que qualidade e prática esses egressos vão estar executando? Que impacto isso vai ter sobre a nossa profissão? Então, são questões aí levantadas, eu acho que isso é um primeiro momento. É muito difícil a gente estar falando sobre um projeto, porque a perspectiva agora é de 15 de abril acontecer a consolidação do documento, com as propostas da ANTIFES, com a proposta da Sociedade Brasileira, né, de Progresso da Ciência, enfim, e outras instituições. Então, isso está em andamento, evidentemente, pode estar valendo, mas indica para a gente o norte que se está tendo na reforma universitária dentro desse país e, sinceramente, ela preocupa. Tá? Muito obrigado. Agradecemos as palavras dos conferencistas e os convidamos a ocuparem os lugares reservados a fim de continuarmos com os trabalhos desta manhã. Curriculares e ABEP, convidamos a professora doutora do Departamento de Psicologia Social da PUC, São Paulo, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC, São Paulo, e conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, senhora Maria da Graça Martina Gonçalves. A psicóloga, mestre em Psicologia pela PUC Campinas, doutora em Educação pela UFMG, conselheira vice-presidente do 11º plenário do Conselho Regional de Psicologia, 4ª Região, Minas Gerais, senhora Lúcia Helena Garcia Bernardes. O psicólogo, mestre em Educação pela Unicor, coordenador do curso de Psicologia da Unifenas, Campus Alfenas, senhor Márcio Moterani Suertes. Ouviremos agora a coordenadora da mesa de conferência, senhora Lúcia Helena Garcia Bernardes. Bom dia a todos. Bom, essa função da coordenação é mais mesmo para agradecer a oportunidade de estar participando com vocês do evento e agradecer e representar basicamente o Conselho de Psicologia nesse momento. E, em especial nessa mesa, tive uma grata surpresa, porque o Márcio é um ex-aluno do curso de Psicologia que eu ajudei a implantar em Alfenas, e a Maria da Graça é uma referência teórica no meu trabalho também de doutorado, então é uma grata alegria estar podendo participar dessa mesa. Tá? Eu vou passar então a palavra inicialmente para o Márcio e em seguida nós vamos ouvir a Graça. Eu vou pedir licença ao pessoal da mesa por conta de que a minha ansiedade e a minha questão de descendência italiana não me permitiu ficar sentado. Então eu vou me permitir fazer essa minha palestra de pé, se vocês me permitirem. Dá licença. Eu vou estar tentando buscar o sentido dessa minha fala
numa escrita de Lia Luft. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. Viver como, talvez morrer, é recriar-se. A vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada, eventualmente reprogramada, conscientemente executada, muitas vezes ousada. Para viver de verdade, é preciso ser amado e amar, e amar-se. Ter esperança, qualquer esperança. Questionar o que nos foi imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade. Sonhar, porque se desistirmos disso, apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer. Lia Luft. Trago esta colocação da Lia Luft, mas vou também em busca de uma situação de Alice no País das Maravilhas. Que as nossas diretrizes curriculares não sejam uma chave ou uma porta que se aumenta e se diminui, como se dá no filme, no livro Alice no País das Maravilhas. E para isso, para falar de diretrizes, eu venho também buscar este significado num diálogo entre o gato e a Alice. Você sabe o caminho. Alice pergunta: para onde vai essa estrada? O gato replica: para onde você quer ir? Ela diz: não sei, estou perdida. O gato não titubeia. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Eu acho que as diretrizes curriculares vêm para dar esse norte de onde é que nós queremos ir, ou que caminho nós queremos trilhar, ou que caminho nós podemos e devemos fazer. Desta forma, eu vou me reportar algumas questões que às vezes podem ser óbvias, mas eu fico um tanto quanto preocupado de não me reportar ao óbvio e ele não ser visto, e de repente a gente começar a fazer uma intelectualização de coisas que de repente a gente não dá conta de fazer. Então vou sim me reportar a questões óbvias. Para me reportar a elas, o que vem a ser uma diretriz? Tá? Nós estamos falando de diretrizes curriculares, mas o que é diretriz? É um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a termo um plano, uma ação, um negócio, é uma norma de procedimento. Está muito próximo à questão de parâmetros que a gente conversa com educadores, diretrizes curriculares, parâmetros curriculares, ora dão o nome de diretrizes curriculares nacionais, em outras situações dão o nome de parâmetros curriculares nacionais, mas que dizem da mesma ordem, que são coordenadas para se realizar um planejamento. O que vem a ser currículo. Que nós estamos falando de diretrizes curriculares, então nós precisamos de estar nos direcionando a saber o que é currículo. Será que nós temos, ou qual é a minha visão, ou qual é a minha situação de compreender currículo para estar discutindo com vocês? Bom, as matérias constantes de um curso, conjunto de emendas programáticas onde se elenca as habilidades e competências a serem exploradas em determinado curso, expressa as competências. Então eu vou me reportar, quer dizer, quando as diretrizes curriculares falam de competência, o que ela está querendo dizer? Tá? Que é desempenho e atuação na formação específica, e vem falar também, expressa as habilidades. O que é que quer dizer de competência e habilidade? Habilidade é a execução de algo requeridas para um cargo ou função. Então, as diretrizes curriculares, ela vem nos direcionar a termos habilidades e competências para planejamento, execução e avaliação das ações de psicólogo. Bom, como eu penso o currículo? Eu penso o currículo de uma contextualização clara
sobre o que se ministra em um curso. Necessita de organização clara das competências e das habilidades a serem buscadas em cada ação. Quer dizer, não pode ser mais uma situação solta, uma disciplina solta, uma coisa qualquer. Ela precisa de ter um elenco específico, engajado, o que me remete a dizer que deve ser de uma maneira tranquilamente interdisciplinar, tá? E que não deve ser de maneira alguma um fetiche, tá? No sentido de que é uma forma bonita, né? As diretrizes curriculares nos remetem a um plano de desenvolvimento institucional, nos remete a um projeto político-pedagógico que pode ser maravilhosamente bem escrito, extremamente bem audível, uma questão poética, bonita, que traduz uma política que na prática não se faz nada, não é? Então, eu penso que o currículo não pode ser de maneira alguma essa ação de fetiche, tá? E estou também baseando, né, em Tomás Silva, que é um livro, O Currículo como Fetiche. Como estão as diretrizes curriculares nacionais da graduação em psicologia? Eu venho fazendo uma rápida observação. Nós tivemos aí o hiato, né, de praticamente 10 anos, nós ouvimos isso ontem, que a Lei de Diretrizes e Bases 93/94 de 96 é que demanda essa atividade da educação superior. Eu quero também deixar a minha observação que não estamos tratando de ensino superior, nós estamos tratando do status de educação superior, e a educação superior de psicologia, ela deve ter como eixo central o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando vai se dizer de reformas universitárias, eu fico um tanto quanto preocupado, mas de uma certa forma eu fico um tanto quanto assegurado de que a reforma universitária não simplesmente poderá tirar a pesquisa e a extensão do curso superior, não é? Que é da educação superior, que realmente ela vai estar sendo obrigada a fazer pesquisa e a fazer extensão pela LDB. Ou então nós vamos, na reforma universitária, estarmos rasgando a nossa LDB, né? Que é uma das coisas que a gente acredita ter sido uma das coisas mais avançadas feitas no Brasil nos últimos 20 anos, em termos educacionais. Então, se a LDB 93/94 traz para nós que nós estamos com o status de educação superior, e a educação superior presume a ideia de que se faz educação com o ensino, com a pesquisa e com a extensão, se a reforma nos remete a apenas do ensino, nós estaremos tendo aí um outro problema, tá? Então, 2001 tem a aprovação, nós tivemos agora, 2004, a aprovação da terceira minuta. E para isso nós temos, então, a primeira minuta, que foi em 2001, que, só para fazer um alicercezinho, ela estava colocando que o curso de psicologia deveria ter licenciatura, bacharelado e formação de psicólogos. Na apresentação dessa terceira minuta, a da primeira minuta, houve um desconforto entre as agências formadoras, entre os conselhos, de que esta não seria uma ação que os psicólogos gostariam de estar trabalhando nessa perspectiva. Bom, teve uma divergência. Teve associações formadoras de psicólogos que achavam que isso deveria continuar, tinha gente que achava que isso não deveria continuar. Bom, veio a segunda e aí então o MEC, no caso, tá, convida estas instituições a entrarem no consenso. Então vocês vão, discutem, entram no consenso e apresentam. Desta forma, então, a terceira minuta coloca a graduação em psicologia como formação de psicólogo tendo uma terminalidade única. Isto é, não se tem na terceira minuta, a que foi aprovada,
licenciatura e bacharelado. O curso de psicologia é graduação em psicologia e formação de psicólogo. Bom, como eu penso as diretrizes curriculares nacionais da graduação em psicologia? Como eu trabalho metodologicamente com a metodologia dialética aplicada à educação, eu gostaria que depois de cada afirmação vocês colocassem uma interrogação, tá? No sentido de que aquilo é como eu penso, mas será que é como as pessoas pensam? Então teria que ter uma análise e depois uma síntese do conjunto. Aquilo ali eu estou colocando a minha expressão. Expressa a vontade da classe. Uma vez que se foi chamado, se foi considerado e se entrou num consenso, então, de certa forma, eu posso crer que expressa a vontade da classe de psicólogo. Mas será? Tá? Delimita com muita clareza o que vem a ser ênfase curricular. As duas primeiras minúsculas não diziam. Não sabíamos o que era ênfase curricular. Tinha lá que precisávamos fazer um curso com ênfases curriculares. Mas o que é isso? Da onde que vem isso? Que ênfase? Ela coloca com maior clareza que a ênfase curricular não é uma questão de especialização precoce e que ela deve estar tendo a iniciativa de estar dentro do curso de psicologia, ela não como currículo mínimo, mas uma parte comum a todos os cursos de psicologia, que a gente chama, que as diretrizes colocam como núcleo comum. Então esse núcleo comum deve estar pertinente em todo o Brasil, a todos os cursos de psicologia, e as ênfases eles colocam como a parte diversificada, constante dos projetos políticos pedagógicos de cada curso. Então nós temos uma base comum a todos os cursos, mas nós temos as ênfases, que são aquelas que diferenciam de faculdade para faculdade, de curso para curso, de estado para estado, onde nestas ênfases nós vamos estar manifestando a vontade e o poder de estar fazendo diferente dentro do curso de psicologia. Tá? Conjunto de competências e habilidades básicas, elas estão no núcleo comum, quer dizer, para ser psicólogo, nós precisamos de ter habilidades e competências básicas, e todo curso de psicologia no Brasil vai ter que ter isso, tá? E a parte diversificada está em termos de ênfase, que inclusive é de escolha do acadêmico, onde dentro de um curso de psicologia, na Universidade de Alfenas, nas PUCs, quer dizer, poderemos ter pessoas que vão estar formando psicólogos e dentro da mesma turma nós poderemos ter psicólogos com diferentes escolhas, suas próprias escolhas. As ênfases devem ser estruturadas como forma abrangente de estudos e atividades para não constituir uma especialização precoce. Isso coloca e nos assegura também, e as diretrizes falam, clareiam isso muito tranquilamente, que a graduação não deve ser um fim em si mesmo, que nós precisamos de estar em contínua aprendizagem, em processo contínuo. Nós, profissionais graduados, não devemos estar apenas com o título de graduação, e muito bem, obrigado, nós precisamos de estar sempre nos atualizando, sempre estarmos buscando a nossa evolução, tá? Uma forma bastante interessante, assegura o serviço de psicologia em todos os cursos, não é? Quer dizer, o serviço de psicologia, as clínicas, para que a prática esteja sendo efetivada e para que o curso ofereça este trabalho à comunidade local. Coloca o estágio como 15% da carga horária total, dividindo em básico e específico. Isto é, o MEC definiu no ano passado 4.000 horas mínimo para o curso de graduação em psicologia. Então, mínimo de 600 horas para estágio. Tá? Mas ele não delimita, as diretrizes não vai delimitar se é dos 15%, 5% em básico e 10% em específico. Ela não faz isso, mas coloca dessa natureza. Uma grande perda, tá? Que eu acredito está sendo orientada, é essa questão de que na primeira e na segunda resolução
a palavra estágio diretamente supervisionado, a palavra diretamente supervisionado, ela estava contida. E nessa última não está mais. É um estágio supervisionado. Como que eu vejo isso? Tá? Quando o estágio é diretamente supervisionado, não significa que o acadêmico estará lado a lado continuamente com o profissional, com o supervisor, mas esse diretamente supervisionado nos dá a ideia e me dá a clareza de que, quando nós vamos oferecer serviços de psicologia fora do campus, lá dentro tem que ter um psicólogo que está ligado ao campus. E isso me remete a uma segurança daquilo que está sendo feito. Então, se na faculdade ela tem um ambulatório em outro lugar, que não é ali no serviço especificamente dentro do campo, diretamente supervisionado, é que o seu supervisor deve estar lá. Ele deve também estar fazendo parte do serviço, ele também deve compreender, para tirarmos aquela ideia de estágio supervisionado, onde o aluno acadêmico, né, vai aonde quer e só traz a sua visão daquilo e que nós, como supervisores, apenas ouvimos muitas vezes. Tá? Como eu tenho articulado as diretrizes curriculares nacionais da graduação em psicologia no curso que estou coordenando, a graduação em psicologia na Unifenas. O eixo estruturante do curso, em acordo com as diretrizes, é o ciclo vital. O pilar de ligação entre o ciclo vital é a interdisciplinaridade. As ênfases nós colocamos no estágio supervisionado de formação de psicólogos, tá? E eu coloco, nós temos colocado o ciclo vital dividido cada período com uma orientação específica dentro dessas bases. No primeiro semestre, o aluno, o acadêmico de psicologia, trabalha a constituição do homem como ser sócio-histórico, tá? Cultural. No segundo período, a constituição do homem biológico. No terceiro período, nós estudamos o início de vida. Então, dentro do início de vida, nós vamos saber toda a atuação, toda a prática, toda a avaliação, tudo que um psicólogo faz com a criança de 0 a 2 anos, 3 anos de vida. Tudo. Qual é a função, qual é a ação, qual é a inserção do psicólogo para o primeiro ano de vida, o segundo ano de vida. Então, no terceiro semestre, estuda-se a criança no início de vida e também aí entra saúde materno-infantil, a relação mãe-bebê também. No quarto período, a infância, tudo sobre infância. No quinto período, tudo sobre adolescência. Tem aí, então, a iniciação do estágio básico, que vai estar sendo diretamente ligado ao início de vida e à infância. No sexto período, o sujeito escolar, como a segunda, né, instituição que deveria ou que deve estar pertinente a todas as pessoas, tá? No sétimo período, o adulto. No oitavo período, as instituições e organizações, podendo ter ali um nono período, que é no caso de um estágio específico não estar sendo, não ter sido contemplado. Tá? Coloco aí alguma coisa de bibliografia e eu gostaria de terminar minha fala fazendo até uma homenagem ao nosso querido Fernando Sabino. Tá? De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos. Antes de terminar, fazer da queda um passo para a dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Muito obrigado. Na realidade, é só passar mesmo para você para continuar. Bom dia a todos, agradeço o convite, o pessoal que organizou esse seminário. Espero trazer alguma contribuição e vou começar até comentando as citações que o Márcio fez no começo, porque acho que eu não trouxe nenhuma citação, mas eu
preparei um pouco a minha fala, acho que pensando nas duas coisas que ele falou lá por meio das citações. Primeiro, assim, precisamos sonhar, né? Precisamos acreditar, precisamos estar firmes aí na proposição dos cursos, nessa etapa que a gente está agora de trabalho a partir das diretrizes, para realmente conseguir concretizar uma série de coisas que a gente colocou ao longo dos debates, ao longo do processo de elaboração das diretrizes. E precisamos saber o caminho, né? Ainda temos muita coisa para definir como caminho. Então, nesse sentido, eu acho muito importante que a BEP faça esse espaço de discussão. Eu acho que a gente tem percebido desde a aprovação, quando finalmente as diretrizes foram homologadas, a gente já tinha claro que ainda tinha muita coisa para resolver, que, de certa forma, muita coisa ainda estava começando, né? E eu acho que é importante que a gente mantenha um espaço de reflexão na BEP sobre as diretrizes, trazendo as experiências de cada curso e realmente refletindo sobre uma série de pontos que a cada momento a gente vai ter que definir. Então, eu até vou retomar também um pouquinho mais a história das diretrizes, mas de outra maneira, diferente do que o Márcio fez, né? Eu acho que nesse momento as diretrizes são um desafio, porque se a gente pensar todo esse processo longo, de várias versões e todo o embate que as entidades todas da psicologia tiveram na discussão da proposta, num processo que inclusive permitiu a criação, né, foi uma das razões que permitiu a criação da BEP, né? Então, se a gente pensar todo esse processo, eu acho que agora, um pouco mais distante de tudo aquilo, né, a gente vê que foi um processo que as diretrizes, por mais que a gente possa ter ainda perguntas, questões, e não é diretrizes, não são as diretrizes que sonhamos um dia, mas elas representam uma construção coletiva. Eu acho que a gente pode dizer isso na psicologia, e não são todas as áreas que podem dizer isso. Acho que no caso da psicologia, a gente conseguiu, né, um resultado de uma construção coletiva. E, evidentemente, uma construção coletiva, ela não tem coerência do começo ao fim, ela não tem tudo aquilo que cada um queria, né? Mas ela tem esse ganho de ser o possível para um grande conjunto de pessoas. Acho que não é tudo que todos os psicólogos queriam, mas eu acho que é bastante coisa do que boa parte dos psicólogos quiseram. E vai ser tanto mais, né, a partir de agora, quando a gente for concretizar essas diretrizes em projetos de curso. Eu acho que as diretrizes, elas explicitam, de alguma maneira, o que a gente conseguiu em torno de princípios que foram definidos em 1995, no primeiro Fórum de Formação, Fórum Nacional de Formação, que eu recupero rapidamente, só para a gente ir percebendo como a psicologia já há algum tempo definiu, de certa forma, diretrizes, né? E tentou manter, ao longo do processo de elaboração das diretrizes, esses princípios. Eu digo a psicologia como esse conjunto de entidades, de categorias de instituições formadoras que se reuniram para pensar sobre isso. Os princípios, naquela ocasião, isso foi na verdade, uma proposta de uma primeira comissão de especialistas, que foi debatido no Fórum Nacional de Formação, eu estou em dúvida se foi 95 ou 96, mas tenho quase certeza que foi 95, e que eram os seguintes, os princípios. Eles foram aprovados nesse Fórum Nacional. Uma formação básica, pluralista e sólida, uma formação generalista, uma formação interdisciplinar, uma formação que prepare para a atuação profissional, uma formação científica, crítica e reflexiva, integração entre teoria e prática, compromisso com o atendimento das demandas sociais, compromisso ético, romper com o modelo tecnicista e construção de uma identidade profissional. Eu considero que esses princípios, evidentemente, eles ganharam novos contornos, alguns se tornaram mais prioritários que outros ao longo do processo, mas eles se mantiveram, né? E acho importante a gente pensar o que isso representa, o que representa a gente, como categoria, de uma forma mais geral, ter se colocado em torno desse princípio e debatido e contribuído para a formulação das diretrizes em torno dele. Principalmente se a gente lembrar que esse processo se deu, né, num contexto neoliberal, onde havia todo um questionamento da formação profissional, da compreensão de formação, onde a gente tinha uma política educacional que, de certa forma, impedia que muitos desses princípios se concretizassem, né? Então,
como os princípios eram da psicologia, esses que eu listei, mas na verdade eles estavam falando de uma concepção de formação, de uma concepção de universidade. Eu acho que a gente nunca pensou a psicologia como uma coisa isolada, a gente sempre pensou a formação de uma maneira mais ampla, né? Então, a defesa de uma formação em psicologia compreendida como ciência e profissão, né? Então, a perspectiva assim, nós formamos uma ciência, um profissional, mas um profissional que tem que ter uma base de formação científica, né? E a defesa da superação de um modelo tecnicista de formação foi necessária o tempo todo, na medida em que algumas propostas que foram surgindo ao longo dos debates, vindas das comissões de especialistas, ou vindas, às vezes mesmo, do seio da categoria, das pessoas que estavam discutindo, né? Algumas propostas traziam o risco de separar a formação de pesquisador da formação do profissional. Isso ficou mais evidente na discussão que finalmente foi superada dos dois perfis. Então, essa mudança da terminalidade que o Márcio citou, ela teve esse significado, né? O risco que ela trazia, essas diferentes terminalidades, quando a gente fala de bacharel e psicólogo, era instituir, tornar oficial a separação, que já está facilitada, já está possibilitada pelo contexto mais geral da educação superior, da pesquisa e da formação profissional. Então, ter, de alguma maneira, impedido isso, ou conseguido que houvesse uma terminalidade única, me parece que foi alguma coisa. Não que isso está garantindo que, então, todos os cursos, com certeza, terão pesquisa, formação em pesquisa e uma formação profissional sólida, mas é um passo, né? Eu acho que, no meu modo de ver, revela isso. Com relação à questão da formação de professor, na verdade, as diretrizes agora não contemplam, porque isso é objeto de uma legislação própria, né? Então, a gente tem as diretrizes nacionais de formação de professores em qualquer área. Todas as áreas têm que se adequar a essas diretrizes. Para nós, isso vai ser provavelmente um problema, mas é essa legislação que vai dizer da formação de professor. Então, eu estou aqui rapidinho retomando aqueles princípios e vendo, né, tentando falar como é que eles continuaram aí ou estiveram presentes na discussão das diretrizes. A defesa de uma formação generalista foi necessária o tempo todo na frente ao risco minimizado, né, agora no final, mas ainda presente, de uma especialização precoce. Então, toda a discussão das ênfases, a gente esbarrou com esse problema, né, da gente perder aquilo que era um dos princípios mais, onde havia mais unanimidade, vamos dizer assim, que era a formação generalista. Então, o tempo todo a gente precisou ficar falando das ênfases, segurando as ênfases, discutindo em torno das ênfases, para poder garantir a formação generalista. Depois eu vou comentar por que eu acho que, apesar de tudo, a gente achou que deveria manter as ênfases, né? A defesa de uma formação básica, pluralista e sólida, que era um dos princípios, foi necessária para fazer frente à ideia de cursos sequenciais que chegaram a ser previstos em uma das versões das diretrizes, depois foram retirados porque não era o caso, né? Mas só para perceber como é que essa concepção mais geral da educação aparecia na psicologia. Foi necessário também a delimitação das competências e habilidades. É isso, competência e habilidade é a estrutura de diretrizes, não cabia discutir se a gente queria fazer desse jeito ou não, né? Mas assim, qual foi a nossa saída? Foi discutir essas competências e habilidades em nome de uma, né, que elas apontassem para uma formação generalista, né? Também de uma formação básica, pluralista e sólida. A definição da carga horária mínima foi uma outra coisa que a gente ficou atento o tempo todo, né? Ela também não era matéria das diretrizes, né? As diretrizes, me parece que só as da medicina que incluem, nem sei se ficou mesmo, mas que incluem a carga horária, porque não se considera que seja matéria das diretrizes. Mas a gente o tempo todo falou da carga horária, porque a gente sabia que nenhum princípio, nenhuma proposta boa ou qualquer poderia ser garantida se a gente tivesse cursos ligeirados, como a política educacional mais geral empurrava ou dava, né, a possibilidade de acontecer, né? Os cursos deveriam garantir, segundo os princípios, uma formação comprometida com a realidade social e formar profissionais preparados para atuar. Isso parecem princípios óbvios, né? Mas a gente sabe que eles não são. Novamente, a ampliação da noção de competências e habilidades poderia garantir esse aspecto. Então, já que temos que competências e habilidades fazem parte, a gente tem que definir, vamos definir competências e habilidades amplas
e que considere todos os aspectos, né, que voltem realmente o profissional para a sua realidade, que prepare para ele atuar na sua realidade. Né? A proposta de estágio básico e específico também contemplou essa preocupação, de certa forma. Né? Vamos colocar desde sempre, desde o começo, o formando em relação com a realidade onde ele vai atuar depois, né? Tendo uma prática, tendo algum tipo de prática dessa realidade. Né? Também aqui foi necessário estar atento na formulação das propostas à explicitação da necessidade de supervisão nos estágios, né? Porque quando a gente fala de estágio, a gente não está falando simplesmente de um exercício qualquer, né, para praticar alguma coisa. A gente está falando de formação. Formação tem que ter base científica sólida, tem que garantir a articulação teoria e prática. Uma das maneiras de a gente conseguir isso é a supervisão, né? E também a definição de uma carga mínima para os estágios, que ficou lá nos 15%, que não era obrigatório ter isso, mas a gente foi mantendo essa perspectiva. E só para fazer um parênteses, pelo menos na redação que eu tenho, eu acabei não trazendo a redação finalíssima das diretrizes, que é aquela que aparece, né? Não, em artigos eu tenho, mas o diretamente supervisionado na minha versão ainda tem. Depois a gente confere, tá bom? Mas, enfim, porque é isso, tem que ter uma supervisão direta, né? Enfim, o que eu quis fazer, né, retomando esses princípios e pontuando como é que eles foram sendo, estiveram presentes em toda a discussão das diferentes versões de diretriz, em todo esse processo onde a gente teve embates, teve convergências, teve divergências, enfim, é que a gente reconhece, né, que o resgate desses princípios, acho que dá para reconhecer esses aspectos, que o resgate dos princípios definidos coletivamente, que se mostraram extremamente atuais e valiosos diante de uma política educacional que favorecia a mercantilização do ensino, a simplificação e o aligeiramento da formação, posturas imediatistas e pragmáticas, respostas sem críticas à demanda do mercado. Então, quero dizer o seguinte, a gente estava discutindo diretrizes dentro de um contexto maior, né, de política educacional, né? A LDB, a gente sabe que ela tem uma série de ambiguidades, ela abre, né, uma possibilidade de a gente pensar de uma forma mais flexível, de uma forma inovadora, mas ao mesmo tempo ela fez isso, né, nesse contexto mais geral, que colocava riscos para a formação que se pretendia. Né? Então, eu retorno para esses pontos, né, já falei, em certo sentido, porque eu considero que diante das diretrizes curriculares finalmente prontas e devendo ser aplicadas, e diante de suas imperfeições ou lacunas, nós podemos perder o que de valioso elas apresentam, ou podemos deixar de ter claro e enfrentar o desafio que elas representam. Né? Eu acho que a gente, considerando os princípios, a gente deve lidar com as diretrizes, pensando neles para elaborar os projetos de curso. Né? E até por falar em princípios, me parece, né, não tenho certeza, mas me parece que as diretrizes da psicologia, se não forem as únicas, pelo menos é das poucas que tem no seu corpo definição de princípios. A gente tem lá no artigo 3º princípios, né, porque não era uma coisa prevista na estrutura das diretrizes e a gente manteve princípios de formação. Né? E aí, assim, considerando tudo isso, eu acho que a gente agora tem que enfrentar os desafios para elaborar os projetos de curso, né? Tá realmente conseguindo que aquilo que ainda não está definido, aquilo que ainda pode ter de diferentes maneiras, aquilo que ainda tem algum risco, se viabilize, se concretize na direção daqueles princípios e que todo o processo de discussão ao longo desses anos todos a gente tentou garantir, né, coletivamente. O primeiro, eu acho, são os eixos estruturantes. Eu acho que são uma qualidade das nossas diretrizes. Né? O conjunto de eixos que está no artigo 5º, ele organiza os saberes da psicologia, respeitando a diversidade teórica e as abordagens e garantindo a formação em várias dimensões. Se ainda podemos ver alguns limites nas competências, aí isso em relação aos eixos, né, e a sua relação com as competências, se ainda podemos ver alguns limites nas competências e habilidades, porque elas ainda não falam tudo que a gente gostaria, porque elas ainda são competências e habilidades, né? Nós devemos lembrar que elas são, em certo sentido, forma para um conteúdo que está garantido nos eixos. Né? Então, pensados como eixos,
esses conteúdos perpassam, deveriam perpassar toda a formação, e por isso eles devem estar articulados às disciplinas, às atividades complementares, aos estágios e a todas as modalidades de ações que estão previstas, que deverão estar previstas nos projetos de curso, né? Eu acho que tem essa qualidade os eixos estruturantes. Eles mostram que ensinar psicologia, ou formar em psicologia, é falar de filosofia, é falar de base epistemológica, é falar da história, é falar das técnicas, é falar das produções científicas, é falar das várias teorias, enfim, é falar de tudo aquilo que está nos eixos estruturantes. Tá? Outro aspecto que eu queria destacar é a obrigatoriedade de estágios básicos e específicos. Né? O desafio que nós temos é fazer com que o espaço do estágio seja prática qualificada, pela supervisão, que eu concordo tem que ser direta, pelo docente, né, que está formando aquele aluno. Apoiada na fundamentação teórica, que os eixos estruturantes estão lá apontando qual deve ser, né? E, ao mesmo tempo, uma atividade relevante para a realidade em que se insere a formação. A prática, no meu modo de ver, deveria ser pensada dentro de projetos que respondam a demandas da realidade, que garantam o necessário espaço para a formação. Acho que a gente tem que caminhar na direção de articular os estágios, de apresentar o espaço do estágio como projetos de intervenção mesmo, que a instituição formadora oferece à sociedade, para que não sejam espaços de práticas artificiais, esporádicas, circunstanciais, que acabam tendo menos qualidade para a formação. Né? As ênfases curriculares acabaram ficando como um dos aspectos mais polêmicos, né, e difícil de concretizar. Mesmo na terceira versão a gente já tendo uma certa definição, mas que muita gente já apontou, né, uma definição que vai pela negação, não é isso, então o que ela é, né? Embora os exemplos estejam lá, mas a gente ainda tem dificuldade, as discussões têm mostrado isso, tá bom? Tem mais do que não é do que o que é, e quando dá exemplo, parece que fecha em torno do que sempre foi, então a gente ainda tem, né, que discutir ênfase, tá? O que eu acho que a gente deveria garantir em relação às ênfases? A compreensão de ênfases como aprofundamento e não especialização. Né? Outra coisa que a gente deveria garantir, que as ênfases devem ser baseadas na pesquisa que se faz na instituição formadora, que os docentes fazem, mas também na atuação profissional. Elas devem ser esse espaço onde a gente consegue, né, uma coisa que a gente sabe que na academia nem sempre é fácil, né, articular a pesquisa com a atuação profissional, uma alimentando a outra. Né? Eu entendo que as ênfases não devem ser fixas para todo sempre nos projetos de curso, mas elas devem acompanhar o movimento da psicologia como ciência e profissão. As ênfases não deveriam... Então, eu acho que a gente não deve aprovar o projeto com ênfases que nunca mais se modificam ou que dificilmente se modificam. Eu entendo que as ênfases, elas podem mudar todo o tempo, né? Elas têm que ter exatamente uma flexibilidade, uma agilidade que acompanhe as mudanças que a gente vai percebendo cotidianamente na prática profissional e que a gente vai respondendo, na medida do possível, com a pesquisa. Tá? As ênfases não deveriam colocar, né, também é uma discussão que a gente fez, as ênfases não deveriam colocar novas competências e habilidades totalmente desvinculadas da formação que a gente teve no núcleo comum, com os eixos estruturantes e com toda a base do curso, né? Mas elas devem pensar as mesmas competências e habilidades que, como eu disse, né, elas foram pensadas para possibilitar a formação generalista, a formação sólida, a formação pluralista, só que dentro de um campo, dentro de um domínio da psicologia, dentro daquilo que a gente vai inventar, que está inventando, que são as ênfases. Né? As ênfases não podem ser uma habilitação, e isso a gente já ficou claro que não são. Né? Ninguém vai ter o diploma com a ênfase que foi cursada. O diploma será sempre de psicólogo. Né? A ênfase é um aprofundamento, é alguma coisa que dá mostra a particularidade daquela região, daquela instituição, daquele grupo de pessoas. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter claro que ninguém vai sair formado pela ênfase, mas vai sair formado por todo o curso que dá o diploma de psicólogo. Né? Naquele seminário que a gente fez, que a BEP promoveu, o Seminário Nacional em Brasília, né, saiu lá uma definição
que acho que sintetiza um pouco dessas coisas, né? A ênfase seria um espaço de integração de práticas profissionais articuladas à pesquisa. E nesse, é aquilo que eu falei, nesse sentido, deveriam ser ágeis, deveriam ser na mudança, deveriam ser alguma coisa que realmente faz esse acompanhamento, né? A gente, na versão final, conseguiu que se colocasse que os cursos devem oferecer pelo menos 2 ênfases e o aluno deve escolher. Isso, para quem acompanha todo o processo, sabe que foi um ganho, porque numa versão anterior era apenas uma ênfase, portanto, o aluno não tinha escolha nenhuma e, portanto, ficava caracterizado que naquela instituição o curso é de psicologia tal, aquela que a ênfase definiu. E na direção da gente trazer a ênfase em um outro sentido e garantir a formação generalista, a gente conseguiu um passo, vamos dizer assim, pelo menos 2 ênfases, né? Então, nenhuma escola vai poder se fechar em uma única ênfase. E isso coloca a possibilidade da escolha do aluno. Então, até por tudo isso, e porque a gente enfatiza tanto a formação generalista, os eixos e as outras características das diretrizes, ainda tem um certo questionamento. Então, por que a gente manteve ênfase? Será que elas são realmente necessárias? E eu entendo que sim, porque as ênfases, no meu modo de ver, representam o reconhecimento da diversidade da psicologia e da necessidade de escolha por parte do psicólogo. Nós temos uma ciência, uma profissão que contempla uma grande diversidade, que a gente considera que é uma riqueza neste momento, né, em que estamos, da forma como a psicologia até hoje evoluiu. Isso representa uma riqueza, o respeito a essa diversidade e o empenho em que se pesquise a partir dela, para a gente chegando em respostas cada vez mais, respostas efetivas para as questões da realidade, né? Então, reconhecer isso, para mim, pode ver um ganho. Então, as ênfases, acho que representam isso, esse reconhecimento dessa diversidade e o reconhecimento de que, como psicólogo, a gente vai ter que escolher sim, né? Se a formação generalista que a gente defende permite o mergulho na diversidade da psicologia, eu entendo que as ênfases permitem sair desse mergulho com critérios científicos, critérios de base sólidas, critérios que realmente têm a ver com a realidade, né? Então, nesse sentido, eu acho que as ênfases elas podem ser pensadas também como um ganho, né? Dentro, uma possibilidade para trazer um ganho para o projeto de curso, tá? A articulação entre a pesquisa e a atuação profissional, definindo campos de estágio, leva à definição de ênfases, é o meu modo de ver, né? Por isso, o ideal é que as ênfases sejam muitas, eu acho. Eu acho que a gente tem que, sempre que possível, ter mais que 2, né? Para a gente poder realmente possibilitar uma escolha, né, que mostre essa diversidade toda e que obrigue a reflexão crítica sobre o que é essa diversidade e quais são as possibilidades e limites de cada uma das alternativas que se apresentam, né? Então, se a gente pensar essa articulação dos estágios, com a pesquisa, com a formação, com as atividades de extensão, talvez a gente tenha um caminho, né, para definir ênfases que sejam muitas, né, e que possibilitem, ou que sejam mais de 2, que possibilitem aos alunos a possibilidade de escolha realmente, né? Eu acho que isso reforça a ideia de uma formação generalista e enfrenta aquela ideia que pode ainda aparecer de que a ênfase seria uma especialização, tá? Outra coisa que eu acho que a gente pode estar garantindo, pode estar conseguindo por meio na direção de uma formação generalista, é pensar com muito cuidado como o aluno vai fazer estágio, né? O que vai definir o campo de estágio, o que vai definir eventuais escolhas dos campos de estágio. Eu acho que uma das maneiras da gente também apontar para uma formação generalista é ter alguma obrigatoriedade de uma diversidade de experiências de estágio, né? Tudo que fechar a escolha do aluno em uma só, em uma definição só, eu acho que pode levar, sim, né, a gente ter perda na concepção de formação generalista. Eu acho que as ênfases e a forma como as diretrizes definem a articulação das ênfases com o restante da formação permitem que a gente trabalhe, né, para que realmente os estágios sejam diversos
sejam várias experiências, apresentem, né, da melhor forma possível a diversidade da psicologia que o aluno está se formando. Né? Então, esses são os pontos que eu trouxe para contribuir para o debate, e eu queria, só para encerrar, salientar que eu acho que a gente tem que pensar os cursos nem como currículo, né, na forma antiga, mas a gente tem que talvez dar um passo mais do que as diretrizes. As diretrizes realmente são coisas bastante amplas, e acho que todos esses pontos que estão abertos precisam ser definidos. Então, eu acho que a gente trabalhar com a ideia de projeto de curso e de envolver professores e alunos na elaboração de um projeto de curso, talvez seja uma coisa importante, né? Um projeto que inclua o ensino, a extensão, a pesquisa, todas as atividades desenvolvidas por alunos e professores. Acho que pode ser uma maneira da gente concretizar, articular respostas, né, e escolher alternativas dentro daquilo que as diretrizes possibilitam, sem se ficar fechado naquilo que a gente não queria mais mesmo há muito tempo, que era um currículo todo definido, com carga horária definida, etc, etc. Mas eu acho que a gente tem sim que se posicionar, enquanto cada instituição, com um projeto. Né? E aí eu só queria, então, e mesmo a questão, né, que eu só comentando também para concluir agora de verdade, né, ainda da fala anterior do João Batista, né, que falava do risco que a gente tem pela aí, no outro contexto, de ter uma universidade que forma apenas profissionais. Eu acho que se a gente, no caso da psicologia, atentar, né, para os princípios e para aquelas possibilidades que estão dadas pelas diretrizes, trabalhar em outra direção, eu acho que a gente tem algumas alternativas interessantes. Né? Então, de novo, a psicologia está dentro de um contexto maior. Né? O que estiver acontecendo com a universidade, evidentemente, vai afetar os cursos de psicologia. Mas acho que a gente tem, e todo o nosso processo de elaboração das diretrizes nos prepararam para essa discussão, a gente tem fundamentos, né, em princípios gerais que apontam noutra direção. E eu acho que agora, na hora de cada um elaborar os seus cursos, e quando a gente se reúne aqui, né, coletivamente, na entidade que pensa o ensino da psicologia, eu acho que a gente deveria estar atento para isso e reafirmar, né, que a gente entende formação de uma maneira muito mais ampla. Tá? Acho que é isso. Né? Espero ter contribuído aí para o trabalho de vocês. Obrigada. Bom, eu pedi ao cerimonial os meus 5 minutos de coordenadora ao final aqui, porque a fala tanto do Márcio quanto da Graça, e mais especificamente as questões que a Graça ressaltou ao final, me fizeram querer registrar em público o agradecimento à participação dos órgãos ligados à nossa profissão, especialmente aos conselhos, ao Sistema Conselho de Psicologia, que nesses últimos 20 anos acompanhou, incentivou e produziu uma transformação profunda na prática da psicologia brasileira e no pensar da psicologia brasileira, tendo criado condições junto dos profissionais para que as diretrizes curriculares refletissem, ou pelo menos a discussão dela, refletisse o amadurecimento da nossa profissão. Todos nós que estamos nela há mais de 20 anos sabemos o quanto essa profissão cresceu e se constituiu um espaço politicamente responsável e que hoje faz com que a gente tenha muito mais liberdade de se identificar com ela, que realmente é uma profissão socialmente comprometida, apesar de que o Humberto e eu temos falado que esse é um tema que está começando a ficar em desgaste na profissão, mas que registra realmente o efeito que o movimento político da profissão fez e que se refletiu no trabalho das diretrizes curriculares. Um obrigado ao Sistema Conselho, em particular, e a todos os psicólogos que durante esses anos se comprometeram e nos ajudaram a transformar a psicologia. Muito obrigada. E o cerimonial diz que agora no intervalo, né? Agradecemos as palavras dos conferencistas.
faremos um pequeno intervalo e convidamos a todos para o coffee break, que será oferecido no hall de entrada do auditório, próximo aos elevadores. Retomaremos nossas